Me que é, família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba, Dino Matros e as suas contradições. Bajuladores de João Lourenço questionam se existe múltiplas candidaturas, por que o camarada Dino Matros tem pregado aos seus convertidos que os mais velhos já decidiram quem será o futuro candidato. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, manega. Até hoje, isso é uma coisa que eu tô a me perguntar. Pois é, mano. Dino Matros é a favor de múltiplas candidaturas. Mas no final, ele vem dizer que os mais velhos do MPLA, os anciãos do MPLA, já escolheram quem será, né, como é que fala? O futuro candidato à presidência do MPLA. Tá. Os mais velhos. Ah, será que os mais velhos têm a visão deles? Não, eu não sei, quero entender isso. Antes de entrar aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscreva-se no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aqui aquela like maroto, deixa dislike se eu não curtir. Comente bastante, que é essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Queria vossas opiniões, que isso nos ajuda bastante. Então, desde já, vamos aqui para a notícia. Sim, família, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo. Dino Matros e as suas controvérsias. Sim, bajuladores de João Lourenço questionam se existem múltiplas candidaturas, por que o camarada Dino Matros tem pregado aos seus convertidos que os mais velhos já decidiram quem será o futuro candidato? Pois essa é a pergunta que não se quer calar. Mas nós iremos entender aqui para vocês poderem também entender. Segundo um militante do MPLA, que não quis dizer o nome, ou disse o nome dessa vez isso aqui? Não disse o nome, é mais um anônimo do MPLA. Algumas figuras ligadas ao camarada Dino Matros e ele próprio tentam construir uma narrativa que existe uma malquerença da direção do partido contra os mais velhos, os veteranos que se sacrificaram e ainda sacrificam sua vida pelo partido. Usa-se abusivamente o prestígio e o respeito que granjearam ao longo dos anos para tentar legitimar uma ambição de uma só pessoa, no caso, o camarada Dino Matros. Criticar os atos e atitudes do mais velho Dino Matros não pode ser confundida como ataque aos veteranos do MPLA, até porque o antigo secretário-geral não os representa e nem foi constituído mandatário para falar em nome deles. Quando o líder do partido questiona se os mais velhos, citado abusivamente pelo camarada Dino Matros, já tinham decidido quem seria o candidato de sucessão em 2027, estava somente a lembrar que existem órgãos legítimos do partido que têm responsabilidade de liderar este processo. E estes órgãos, segundo os estatutos, não podem ser substituídos por estruturas informais como as que o camarada Dino Matros quer inventar para impor o seu primo, o camarada Fernando da Piedade Dia dos Santos, o Nandô, como candidato do MPLA às próximas eleições gerais. E depois existe uma contradição na narrativa que está a ser criada pelo camarada Dino Matros e os seus lacaios. Segundo a narrativa do camarada Dino Matros e os seus seguidores, a direção do partido não deve impedir múltiplas candidaturas. Deve deixar que os militantes decidem sem medo e sem pressão. Muito bem, mas aqui é onde entra a contradição destes camaradas. Se não vejamos, se é para existir múltiplas candidaturas, como é que o camarada Dino Matros tem pregado aos seus convertidos que os mais velhos já decidiram quem será o futuro candidato? E que decidiram que este candidato seria seu primo Nandô? Veja a que ponto chegamos. Os supostos mais velhos de Dino Matros escolhem Nandô como candidato e o partido aceita a escolha e ponto final? Que estranha a defesa do camarada Dino Matros de múltiplas candidaturas para a liderança do partido. No dicionário do velho Dino Matros existem duas definições para múltiplas candidaturas. A primeira é quando o líder do partido legitimamente decide chamar para si o processo de transição para a sua sucessão. Aqui o camarada Dino Matros e a sua turma dos que se acham donos do partido gritam: não pode ser, a eleição deve ter vários candidatos e não um candidato único indicado pelo líder. A segunda definição de múltiplas candidaturas é aquela em que o camarada Dino Matros decide que o seu primo Nandô deve ser o futuro presidente do MPLA e mais nada. Isso é bizarro e atenta contra a inteligência alheia. O problema não está se haverá ou não vários candidatos à cadeira de presidente do partido no Congresso 2026. A questão é que interesses de grupos de famílias pretendem
pretendem impor Fernando da Piedade Dia dos Santos, o Nandô, como futuro líder do MPLA, passando por cima dos estatutos, atropelando a autoridade do líder. O camarada presidente João Lourenço nunca fez nenhuma declaração pública a defender que o próximo Congresso tenha uma candidatura única. Alguém que venha a público provar quando, em que data e em que circunstância fez a tal declaração. O problema é que o camarada Dino Matroce e o bando dos três tentam com maldade e má fé vender a ideia de que o camarada presidente João Lourenço pleiteia um terceiro mandato. Não é verdade. O líder nunca em nenhum momento deixou transparecer isso e nem manifestou tal desejo em nenhuma ocasião. Os detratores do camarada presidente João Lourenço são litigantes de má fé, jogam baixo e criam narrativas mentirosas para sustentarem a sua campanha de divisão e tentativa de implosão no MPLA. Estes camaradas que se juntaram nesta campanha esquecem-se ou fingem ignorar o seguinte: em 2017, o MPLA ganhou as eleições daquele ano com maioria qualificada. Tinha condições para, se quisesse mudar a Constituição e alargar o mandato do presidente, ou seja, permitir eleições sucessivas. Não o fez e nem cogitou tal mudança. Acham que o camarada presidente deve fazer a transição no tempo que eles decidirem e com os nomes que eles indicarem? Isso não existe em nenhuma parte do mundo. É normal que quem está no poder queira ter o direito de participar da decisão do futuro partido. É o razoável que se poderia esperar. Ninguém que queira ser sucessor de um presidente consegue obter sucesso se não tiver a sua bênção. Por várias razões, quem está no poder, mesmo que já não concorra, tem consigo o peso da máquina do partido e do governo que lidera. Ser candidato governista é uma vantagem em qualquer processo eleitoral, seja em Angola, Europa, Ásia ou qualquer outro continente. Presidente João Lourenço cometeria um erro político se abdicasse do direito de liderar no tempo que decidir quem será o seu candidato às eleições de 2027. Como político experiente e avisado, não fará isso sem, obviamente, costurar politicamente com os camaradas do partido, aqui incluindo os mais velhos e veteranos do partido. Portanto, é precipitado e de total má fé o camarada Dino Matroce partir para uma narrativa de que o líder está contra os mais velhos. Não está e nunca estará, até porque o camarada presidente já tem 70 anos de idade e sabe o valor que o respeito aos mais velhos representa ao nosso partido e à nossa sociedade. Uma última nota: é ridículo também a tentativa de associar a declaração do camarada presidente de que jovens podem chegar até a chefia do Estado com uma falsificação da história do MPLA. Quando disse sobre aonde os jovens podem chegar, o líder em nenhum momento afirmou que qualquer jovem poderá ser promovido ou ascender. Deixou claro que teriam de ser bem preparados a todos os níveis, ou seja, teriam que ter militância sólida e a experiência política. O partido tem muitos jovens com mais de 25 anos de militância e percurso sólido em todas as estruturas do partido e podem sim serem eleitos para tudo, incluindo a chefia do Estado, e isso não significa demonizar e reduzir o papel dos mais velhos no partido. O MPLA e o seu líder são manifestantes contra o etarismo. No partido cabem todos. Aqueles que se doaram a vida até hoje precisam repousar e aqueles que seguiram o seu espaço e estão prontos para continuar a segurar o partido e dar seguimento a tudo que lhes foi legado pelos nossos gloriosos mais velhos. Camarada presidente João Lourenço, não desanime e continua firme. Aqui na base, os militantes acreditam na vossa liderança. Por um militante do MPLA, ele não fala nome, ele sempre só aparece como militante do MPLA ou militante anônimo. O J Privado, o que é que tenta dizer? Vou trazer aqui 2 pontos em que ele toca. Ele fala aqui que isso de indicar presidente no partido não existe em nenhum lugar. João Lourenço foi indicado, ou militante anônimo do MPLA. Mas o João Lourenço foi indicado por José Eduardo Santos. Onde é que tu estavas? Onde é que tu estavas quando isso aconteceu? Com certeza estavas a lamber a bota, estavas a lamber as bolas para ver se ganhavas algum carguinho, para ver se te colocassem, como é que fala, no Comitê Central. E ele fala mais aqui, em 2017 o MPLA ganhou as eleições com maioria absoluta. Poderia muito bem o MPLA ou o João Lourenço alterar a Constituição. A Constituição foi alterada, seu cabrão. Não houve revisão da Constituição agora? Não houve. Antes das eleições, não houve. Claro que houve. E você muito bem sabe. E você mais do que ninguém sabe. Você quer passar a ideia que não houve. Que João Lourenço não alterou. Claro que alterou. Houve revisão da Constituição. Só que não é o que os angolanos queriam.
Não que os angolanos queriam. É basicamente isso. Eu, J Privado, volto a reiterar. Né? Mas J Privado, lá no comecinho você questionou o Dino Matroce. Eu preciso sentar para entender a visão do Dino Matroce. Tá a entender? Preciso sentar a entender. Agora, essa cena, mais uma vez volta, ele chama aqui os lacaios. Lacaios, no caso, é quem? Nandô, Higino Carneiro, Venâncio, Antônio Venâncio, quem mais? Dino Matroce, quem mais? Marculino Moco. Esses são lacaios, são mais velhos. Vale ressaltar que em 2022, quando aconteceu aquela situação aqui no Brasil com o general, eu fui crucificado pelos jovens do MPLA, que você bateu no pai do outro, mas o pai do outro que estava a me bater, eu só me defendi. Certo, quer dizer, vamos resumir, fui criticado por ele ser mais velho. Agora, quer dizer que o cota Dino Matroce de 81 anos de idade pode ser chamado de, como é que fala? De lacaios, de bando, hein? De fraccionistas. Eu queria saber o nome desse Magé, velho. Sério mesmo. Porque tem alguém que está a escrever isso. Não é inteligência artificial. Tem alguém que está a escrever isso. Eu queria que essa pessoa viesse a público, desse o nome dele, para ver se teria coragem de falar isso por Dino Matroce. Eu teria coragem de chamar o Dino Matroce de corrupto, traidor, traiu o povo angolano. Eu teria coragem. Já esse lacaio que anda se esconder atrás não teria coragem. Essa é a diferença entre eu e vocês todos. MPLA. Vocês correm risco de desabar. E quando isso acontecer, com certeza que J Privado está lá para para rir. Fica ligado. Não fica buluzento. Não vacila. Estamos a avisar todos os dias. Estamos juntos.